Conhecendo a provável banca aplicadora Quadrix, acredito que seja assim que fale, Quadrix ou Quadrix, lá pela logo não dá para perceber se tem algum acento. Para mim essa banca é nova, não conhecia. Então vamos lá ver algumas características da banca. Perfil da banca no material de informática. A prova de informática da banca Quadrix apresenta um bom número de imagens e telas. Então eu consegui perceber muitos prints de telas e de botões, né? Qual é o papel desse botão? O que é que esse botão faz? Onde que eu encontro esse botão? Qual o caminho que chega até esse botão? Então tem muitas questões que trazem prints. Os tópicos que a gente acaba norteando são os que mais caem. Sistema operacional, o Windows, provavelmente o Windows 10, navegadores, ferramentas do Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, noções básicas de internet, correio eletrônico, noções básicas de segurança da informação. Então aqui normalmente são os tópicos, carro-chefe, né, da maioria dos concursos. Mas a gente vai de fato mesmo se nortear quando o edital sair, né? Então enquanto o edital não sai, a gente vai se balizando pelas últimas provas e pelos últimos editais. Então é assim que a gente vai estudar até o edital sair. Uma informação que eu notei que tem em todas as provas é essa daqui. Inclusive eu sempre ressaltei em sala de aula a importância dessa informação. Nos itens que se avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado pela banca, a banca precisa explicar, fazer esse contexto. Caso contrário, você precisa considerar todos os programas mencionados estejam em configuração padrão na língua portuguesa. O mouse esteja configurado para pessoas destras. Expressões como clicar, clicar simples, clicar duplo, refere-se ao clique com o botão esquerdo do mouse. Então, e não o botão direito de opções, o botão de menu de opções, mas o botão de indicador. E teclar corresponda à operação de pressionar uma tecla e rapidamente liberá-la, para que isso ocorra o chamado atalho. Então, acionando essas teclas, haverá um determinado atalho. Considere também que não haja restrições de proteção, de funcionamento de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. O que seria isso? Tem algumas configurações que a gente precisa ativar no modo administrador. Se você acessar pelo modo convidado, você não consegue fazer algumas atividades no computador, porque o modo administrador ele acaba bloqueando. Então ele disse o seguinte, olha, esquece a configuração de administrador. Aqui a gente está levando em consideração um computador padrão, sem senha, sem nada, que a pessoa chega lá, começa a utilizar e se quiser fazer as alterações ele consegue fazer normalmente, não tem nenhuma restrição. Seria isso daí que ele está falando. A banca ela tem uma característica de trabalhar com questões certo e errado, verdadeiro ou falso. E uma coisa interessante que eu achei lá nas provas, né, que vem essa informação. Em todas as provas que eu olhei, já tive acesso, tem lá essa informação. A ausência de marcação ou marcação de ambos os campos não serão apenados. O que seria isso? Se você marcar ou não marcar, ou marcar duas vezes errado, né? Você colocou lá letra A e letra B. É para ser só letra A ou letra B. E aí você marcou a letra A e a letra B. Marcou os dois de uma vez. E aí ele diz o seguinte, se você fizer isso, não receberão pontuações negativas. Então isso não vai ser penalizado. Tá? Então esse é um ponto positivo. Acertei uma questão, errei outra. A questão errada não anula a certa. Esta é uma modalidade oposta da banca CESP. Fique tranquilo que assim acaba sendo melhor. E a outra maneira é a questão de múltipla escolha. Ele também trabalha com as questões de múltiplas escolhas. Então agora só nos resta aguardar sair o edital para ter a confirmação se será de múltiplas escolhas ou se será certo ou errado. Então daqui até lá a gente vai trabalhar com esse misto de questões, uma hora verdadeiro ou falso, outra hora questões de múltiplas escolhas, já que a banca trabalha com as duas modalidades, ok?